Nesse encontro de hoje, do Cine Gestalt, a gente vai estar olhando para o filme Elementos, os ajustes criativos na integração de polaridades. Nosso encontro de hoje é com a Ana Celi. Ela já esteve com a gente, né, em um encontro do Cine Gestalt no ano passado, e foi muito bom, inclusive do filme De Repente Família, né, que foi muito bom. E hoje está aqui novamente, fico muito feliz e passo agora a palavra para você, Ana. Bom dia, Débora, pessoal. Prazer também estar aqui de novo, né? A Débora sabe que eu vivo enrolada, né? Até demoro para responder às vezes, por conta de agenda, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? No outro encontro, a gente foi no De Repente Família, um filme mais sério, né? Assim, e aí eu decidi para esse encontro trazer uma animação que eu particularmente gosto muito, né? Eu já tinha assistido, reassisti, sempre choro quando assisto, né? Eu acho que ela tem uma sensibilidade, pelo menos do meu ponto de vista. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de alguns dos conceitos que a gente tem na Gestalt terapia, apesar de eu achar que esse filme dá para ver vários outros conceitos, então acho que fiquem muito à vontade, pode ser muito dinâmico nesse sentido de a gente tocar também em outros temas da Gestalt que vocês identifiquem ou que vocês tenham dúvidas, se pode ou não encaixar, né, nesse filme. Um pouquinho, né, de mim. Eu sou psicóloga e mestre e doutora pela Universidade de São Francisco, né, então tenho trabalhado aí na USF há um tempo, então há 5 anos eu estou como docente, supervisora, até vi que tem alguns alunos meus aqui, né, eu tenho estado aí na clínica muito mais voltada para a psicoterapia humanista mesmo, principalmente Gestalt terapia, e no geral, né, da minha atuação, eu também atuo um pouco mais com pesquisa, né, dentro da área. Então, para hoje, gente, pensando, né, nesse filme, eu acho que a grande maioria conseguiu assistir, mas passando aí um panorama geral, caso alguém não tenha, né, conseguido assistir, a história, então, ela passa aí na cidade que é chamada de Cidade Elementos, né, então a gente tem aí bairros, né, de elementos, divididos aí entre fogo, ar, a água e a terra, e esse grupo, ele tem características culturais específicas muito próprios, né, então cada um aí muito integrado com aquilo que o seu elemento representa. A história, ela vai girar aí em torno da Faísca, né, ou Ember, que seria o nome dela, e ela é de fogo, né, então ela é do elemento de fogo, ela mora com os pais, que vieram aí imigrantes de uma cidade em busca de uma vida melhor, e isso vai até aparecer um pouco na história deles, né, no que eles acreditam por conta de algo que eles passaram na outra cidade em que eles estavam. Desde pequena, então, ela foi criada aí para ser a grande herdeira, né, da loja que eles têm. Então, ela já vem meio que com um legado pronto, né? Então, a gente já sabe o que ela vai ser no futuro, e isso é um ponto importante aí da trajetória da história, principalmente para a gente que vai falar de ajustamento criativo, né? Que vai envolver muito um pouco da quebra, um pouco desse padrão. E a vida dela, ela passa a mudar completamente quando ela conhece o Gota, né? E o Gota, ele é do elemento de água, né, o que por si só aí representaria, então, uma ameaça, né, para o pessoal de fogo, e ela encontra, né, ele tem características muito diferentes das dela, né, então, em aspectos emocionais, racionais e tal, e quando acontece esse acidente, né, na loja dela, depois de uma explosão dela, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, eles acabam iniciando uma jornada aí de tentar salvar a loja, então, dos pais dela, principalmente porque ele era um fiscal e ele deu algumas multas e isso faria, né, muito provavelmente com que eles perdessem a loja. Nesse processo eles acabam se aproximando, né, e a relação deles vai crescendo e vai desafiando e vai quebrando também alguns padrões, né, que eram estabelecidos até então para a configuração deles. Então, assim, em termos gerais, né, essa é a história para quem aí talvez não tenha conseguido assistir. Eu queria, antes da gente entrar, né, a fundo, perguntar o que vocês acharam do filme, né, se vocês gostaram, quem não tinha assistido e quem já assistiu, né, se teve uma percepção diferente. Eu estou fazendo um ajustamento criativo aqui de abrir o chat ao mesmo tempo que a apresentação, vamos ver se vai dar certo também. Eu ia até comentar que você falou que é um filme muito sensível, né? Que você chorou, você chora sempre que assiste.
Eu ia falar a mesma coisa. Eu assisti pela segunda ou terceira vez o filme e eu chorei como se fosse da primeira vez. Tipo, é um filme que vejo que tem muita essa sensibilidade e que mexe muito comigo também. Uhum. Mas alguém, gente, teve alguma percepção diferente antes da gente seguir? Eu vou seguindo, mas vocês podem mandar no chat que a gente vai acompanhando, tá? Então, basicamente, gente, na apresentação eu não vou falar de todos os elementos, tá? Porque eu acho que não daria, apesar da gente ter aí características em todos eles. Eu vou focar muito mais, né, na faísca em si, mas aí em contraponto também com alguns aspectos do Gota. Então, trazendo um pouquinho do perfil deles, né, para vocês. Então, a faísca, ela é filha aí do Brasa e da Fagulha. Então, ela é herdeira, como eu falei aí, dessa loja que eles têm na Vila do Fogo. E ela é tida aí como mais esquentadinha, né? Como irritada, como aquela que explode. Mas ela também é altamente determinada, ela é bastante conectada com a família, né? Com os valores familiares, com as tradições. Então, eles têm toda a questão da chama azul, né? E dessa trajetória aí sendo passada para ela, né? Desde que ela nasce. E a Faísca, ela tem uma visão mais rígida das coisas, né? Ela é mais racional, ela não dá muito espaço para aquilo que ela sente, né? Ela dá muito mais espaço para o que ela precisa e para o que ela sente que ela tem que fazer o tempo todo. E ela tem uma habilidade aí com o vidro, né? Então a areia, junto com o elemento dela, tem uma habilidade com o vidro que inicialmente não é explorada na história, né? Porque ela está muito mais envolvida com a loja, com o que ela tem que aprender para assumir de algum modo o lugar do pai. O Gota, né, enquanto elemento de água, ele é um fiscal, né, um inspetor municipal sanitário, que é o que ele fala, né, eu sou um inspetor municipal. Ele também, né, bem conectado com a família, ele perdeu o pai há um tempo, mas ele tende a ter um funcionamento um pouco mais fluido, né, ele é um pouco mais flexível, ele é mais explorador, ele se abre para experimentar mais as coisas. Ele tem aí uma característica de ser mais sensível, de ser gentil, de ser sociável. Então, o Gota não é muito aquele que esconde o que ele sente, né? O que ele sente geralmente está ali escancarado para todo mundo ver. Ele vive muito mais o momento, né? Ele tem menos medo de parecer demais ou de parecer vulnerável. E isso é um grande contraponto, inclusive, da Faísca, né? Porque para a Faísca é meio que inaceitável se ver como vulnerável, né? Se ver como alguém que erra, que é fraca. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, principalmente quando a gente for falar de polaridade, tá? Partindo disso, gente, eu vou entrar um pouquinho na teoria, tá? Para depois a gente ir, de fato, para as cenas do filme, para a gente conseguir aí ir conectando aos poucos os conceitos que a gente está se propondo aqui, para a gente discutir um pouquinho no final, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvida, ou quiserem ampliar, né, essa construção. Em termos de conceitos teóricos, como eu disse para vocês, eu consigo identificar vários. Até falei para a Débora por mensagem, Débora, é difícil para mim pegar um ou outro conceito, porque eu sinto que tem tantos dos conceitos da Gestalt que é difícil se apoiar em um só, porque eles são tão interconectados também. Então, a gente vai ter questão dos mecanismos neuróticos, e os mecanismos neuróticos, eles vão estar aí relacionados ao ajustamento também, de algum modo, ciclo de contato, polaridade, né, a própria fluidez e rigidez, que é algo que a gente usa muito para falar do nosso conceito de saúde, né, então quanto mais flexível, geralmente mais saudável, quanto mais enrijecido, né, mais disfuncional. A própria teoria paradoxal da mudança, né, vai aparecer aí um pouco nisso, então, para quem quiser ir depois estudar um pouco mais, pode até olhar um pouco para esses conceitos, para a definição desses conceitos, e depois voltar para o filme e identificar, nossa, onde a gente pode encontrar esses outros aspectos, né? Aqui a gente vai se centrar em dois deles, né, que é o conceito de ajustamento criativo e o conceito de polaridade, mas obviamente na minha fala vai acabar aparecendo um pouco também de alguns outros elementos, porque eles vão estar aí conectados. Então, trazendo, né, uma definição, né, se pode assim dizer, do que a gente chama de ajustamento criativo. Então, na Gestalt terapia, eu falo um pouco para os meus alunos de quando a gente está fazendo um processo de psicoterapia, de psicodiagnóstico, a gente observa como que essa pessoa está funcionando, né? Como que ela tende a entrar em contato com as necessidades dela e dentro disso como que ela funciona.
E a ideia de ajustamento criativo é justamente a gente entender o modo pelo qual o indivíduo está interagindo aí com o ambiente, de forma a satisfazer as suas necessidades, né? De forma a se manter vivo, de forma a se manter inteiro, de forma a se manter funcionando. Então, naquele livro branquinho, né, do Pearls e do Herfel e Neil Goodman, eles trazem justamente uma frase que fala: o ajustamento criativo é o modo pelo qual o organismo interage com o meio ambiente, então a gente está sempre em contato, né, de forma a manter-se vivo, íntegro e em processo. Então, quando a gente vai para o ajustamento criativo, e aí, sem a distinção agora de funcional e disfuncional, que a gente vai fazer essa distinção já já, de forma geral, é a gente entender como o indivíduo se adapta de forma criativa às demandas, né, que vão surgindo na vida. Então, a gente está sempre fazendo algum ajustamento criativo de algum modo, de modo a retornar ao equilíbrio, né, de modo a satisfazer as nossas necessidades. Isso vai estar ligado um pouco com a teoria organísmica, né, que a gente tem de autorregulação, mas é basicamente a ideia de que o tempo todo a gente está buscando satisfazer as nossas necessidades, ponderando sobre qual é a nossa necessidade, quais são as nossas possibilidades de lidar com isso, e dentro disso elencando, né, o que a gente pode fazer para satisfazer aquela necessidade. Então, a gente faz ajustamento criativo o tempo todo, tá? De algum modo, seja ele funcional ou disfuncional. E o ajustamento, ele vem justamente dessa ideia de que, de algum modo, a gente está tentando resolver, né? Na Gestalt terapia, a gente tem um conceito que a gente chama de lei da pregnância, né? Ou da boa forma, que é justamente que mesmo a pessoa que muitas vezes está tendo um ajustamento que é disfuncional, ela está tentando resolver de algum modo, né? Ela está tentando fazer algo que de algum modo, volte ela ao equilíbrio. A questão é que muitas vezes isso vai não dando certo, e aí é muitas vezes aí que a gente tem que reavaliar a forma com que a gente está lidando, a forma com que a gente está fazendo as coisas. Então, para a gente destrinchar ou aprofundar melhor esse conceito, a gente vai ter a distinção de ajustamento criativo funcional e de ajustamento criativo disfuncional, que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês na sequência, dando um exemplo, tá? Então, depois a gente vai ver outros exemplos, mas trazendo um exemplo básico para vocês tentarem ir entendendo o conceito. Então, o que a gente chama de ajustamento criativo funcional? Né? O ajustamento criativo funcional é um ajustamento no qual o indivíduo, diante de uma situação, de uma necessidade que aparece, ele vai responder de forma única e criativa aí, e espontânea, né, e autêntica no aqui e agora, né, então avaliando a situação que está acontecendo ali naquele momento, com vistas a satisfazer a sua necessidade, mas se manter inteiro, né, se manter autêntico. Então ele vai se adaptar de forma mais flexível, então ele vai olhar para as situações, ele vai pensar, tá, quais possibilidades eu tenho, né, para resolver isso daqui, de que formas eu posso lidar isso aqui, e escolher a forma que naquele momento parece funcionar melhor diante aquela condição e as suas possibilidades naquele momento. Então, nesse processo, o indivíduo ele tende a se responsabilizar mais pelas suas ações, né, pelas suas escolhas, porque ele pondera sobre o que está acontecendo aqui, o que eu posso fazer, e dentro do que eu posso fazer, o que vai me manter, né, de forma mais inteira e autêntica neste momento. Então, trazendo um exemplo aí do filme, né? Quando a Faísca ela vai para o jantar na casa do Gota, só o fato dela ir já é um ajustamento criativo, tá? Funcional de algum modo, mas a jarra quebra, né? Então o tio dele, acho que é o tio, né, irmão da mãe, ele quebra a jarra e a Faísca fala: nossa, surgiu uma necessidade, a jarra quebrou, eu posso resolver, né? Eu posso de algum modo agir aqui e resolver essa necessidade. Então ela recria o objeto, só que ela adiciona um formato novo que é dela. Então, a jarra, ela tem um pouco, né, daquilo que é dela, criativo dela, e uma referência àquilo que ela sabe que ela poderia fazer. Então, surgiu uma necessidade, ela olhou para aquela necessidade e para as possibilidades que ela tinha de lidar com aquilo, e ela colocou algo novo, né, algo dela. Então, ela deu também o seu tom. Então, isso é uma forma de ajuste criativo funcional. Por quê? Porque ela avaliou a situação presente, né? Então, ela não se apegou necessariamente ao fato, nossa, quebrou, não tem mais jeito, não tem o que fazer.
Ela olhou para aquilo, ela identificou se ela podia fazer algo com aquilo, com a habilidade que ela tinha, ela conseguia, né, fazer algo com aquilo, e ela foi lá e fez, né, e teve uma ação e fez algo novo, né, com as características e habilidades que também ela já tinha de referência. Quando a gente fala de um ajustamento funcional, né, um ajustamento criativo disfuncional, a gente vai estar falando muito mais de um padrão repetitivo, né, de quando essa pessoa, diante de situações diferentes, muitas vezes mantém o mesmo padrão de comportamento, e isso acaba trazendo prejuízos para a experiência dela. Então, ela não pondera mais sobre qual é a situação atual, e dentro dessa situação que está acontecendo nesse momento, que recursos eu tenho hoje para lidar com isso? Porque, assim, às vezes a gente está lá, né, vivendo situações que surgem aí, porque a gente está, né, tendo situações surgindo na nossa vida o tempo todo, e muitas vezes a gente vai agir do mesmo jeito que a gente agiu em uma outra situação, só que sem pensar quais são as características dessa situação de agora, é a mesma situação. Dentro dessa mesma situação, eu funciono desse mesmo jeito nesse momento? Então, o que acontece muitas vezes para um ajustamento criativo funcional, que foi funcional um dia, se tornar disfuncional, é que muitas vezes perde essa natureza espontânea, né, da gente pensar e da gente avaliar se ainda faz sentido agir daquela mesma forma nessa situação atual. Então, quando a gente fala de ajustamento criativo disfuncional, por que o criativo vem junto, né? Por que a ideia de criativo vem junto se a gente está falando de algo que se repete? Porque um dia esse ajustamento ele foi funcional, né? Em algum momento aquilo serviu, a gente conseguiu usar aquilo. Só que muitas vezes para essa situação de agora, aquilo não faz mais sentido, ou aquilo não funciona mais da mesma forma. Então, quando a gente fala de ajustamento criativo funcional, a gente está falando muitas vezes de a gente manter, né, formas ultrapassadas de lidar com as coisas, por medo, por insegurança, por uma dificuldade de entrar em contato. Então, a gente vai ver que o ajustamento criativo disfuncional ele vai estar muito relacionado às interrupções de contato que a gente tem ao longo do ciclo, né? Então, trazendo um exemplo do filme para talvez ficar mais fácil de visualizar isso. A Faísca, ela sempre ouviu, né, dos pais, e ela repete isso muitas vezes, que os elementos não podem se misturar. Então, assim, não pode, não tem jeito, todo mundo tem que viver separado, e ela aprendeu isso, né? Então, ela entende que ela não deve ter proximidade com nenhuma pessoa que seja diferente dela, porque isso pode ser ameaçador. Ela evita esses contatos, ela evita novas experiências e novas formas de agir, sempre cedendo aquilo que foi ensinado e colocado pelos seus pais, né? Então, ela passou a não questionar mais se manter-se extremamente afastado dos outros elementos ainda era funcional. Só que vamos pensar no contexto que ela estava vivendo naquele momento, onde a maioria dos elementos eles já conseguiam ter uma interação mais próxima. Então, se a gente vê o jogo lá de basquete, né? Tem vários elementos ali diferentes assistindo ao mesmo jogo. Então, eles conseguiram ajustar para conviverem. E é algo que a Faísca, de início, não faz. Porque ela entende que não tem jeito, que ela tem que se manter separada de todos esses elementos. Se a gente for ver, isso é uma introjeção, né? Que ela mantém. Tipo, ela aprendeu que não, né? Que não deve estar junto com outros elementos, porque isso é ruim, é ameaçador para ela, então ela se mantém sempre longe. Então ela não para questionar, tá, mas eu consigo me adaptar para estar perto desses outros elementos de forma que eu não me machuque, de forma que eles não se machuquem, de forma que a gente possa conviver de algum modo. Então ela não faz essa avaliação. Então ela se torna rígida dentro desse funcionamento. Então, aquele ajuste que inicialmente fazia sentido se tornou disfuncional. Agora, Ana, por que fazia sentido? Se a gente for lembrar da história da Faísca, né, dos pais dela, do porquê que eles falam, né, eles trazem tanto isso para ela, a importância dela se manter longe, eles tiveram uma história com a turma de fogo, ou a turma de água, principalmente, no qual eles moravam, né, na Terra do Fogo, e veio uma tempestade. E essa tempestade destruiu, né, aquilo que eles tinham construído. Então, para eles, a água é vista altamente como ameaçadora. Então, mesmo mudando para uma cidade futurística, onde os elementos eles
de algum modo encontraram uma forma de viver em harmonia, eles entendiam que não tinha essa possibilidade para eles. Então, eles não se atualizaram dentro disso, eles não buscaram outras formas de olhar para aquela situação e avaliar se haveria possibilidade daquilo ser um pouco diferente. Então, de início, a faísca, ela só repete. Então, ela só se afasta, ela só se mantém longe, ela só entende que é um perigo. E isso, ao longo do filme, vai mudando. Por quê? Porque ela vai flexibilizando um pouco mais, olhando e falando, nossa, mas talvez tenha outra forma de olhar para isso. Ainda é ameaçador, de algum modo? É. Mas será que não tem um jeito disso não ser tão ameaçador? Será que não tem um jeito de eu poder ter esse contato com outros cuidados, de outras formas, que não seja só me afastando? Então, a gente vai ver que esse funcionamento ele vai mudando ao longo do filme, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que eu sei que não são conceitos tão simples. Pode falar, Débora. Eu fiquei pensando aqui num exemplo, tentando pensar num exemplo do cotidiano. E aí eu quero saber se tem esse sentido ou não. Fiquei pensando, por exemplo, numa criança que está no supermercado e ela quer um doce, ou ela quer alguma coisa, e aí ela acaba, tipo, fazendo uma birra para conseguir o que ela quer. Esse comportamento a gente poderia pensar como algo funcional, tipo assim, ela está ali se ajustando criativamente para ela conseguir o que ela quer, que é o doce. Né? Mas a repetição disso, ela continuar fazendo birra toda vez que ela quer alguma coisa, já se tornaria disfuncional. Esse seria um exemplo? Poderia ser um exemplo? Seria um exemplo, mas aí a gente tem que avaliar também o quanto que isso satisfaz ou não satisfaz a necessidade. Porque vamos pensar. A criança, ela faz birra esperando receber aquilo que, né, é o objeto desejado ali. Então, inicialmente, a birra é funcional, porque ela está buscando alguma forma de obter aquilo que ela precisa. Se esse comportamento, ele traz um efeito positivo, né, ele traz aquilo que ela quer, a tendência é que ela repita isso, né, a tendência é que ela, tá, eu entendi que isso funciona, então vou fazer isso de outras vezes que eu senti que eu preciso. Só que se ao longo do tempo ela não receber mais, se ao longo do tempo isso gerar mais prejuízo, se ao longo do tempo isso repercutir, por exemplo, sei lá, em castigo, em um sentimento ruim, em algo, isso se torna disfuncional. Por quê? Porque não resolve mais a necessidade, né? Então ela precisa buscar outras formas de tentar alcançar aquilo que ela sente que precisa, e aí ela precisa se atualizar. Então, à medida que ela permanece naquilo, fica disfuncional. Mas se ela busca outras formas de resolver aquilo, já se torna funcional. Aí eu tô vendo aqui que a Ariane perguntou, né, se o disfuncional pode ser relacionado também com a cena da Faísca tentando se controlar, quando o pai... Ah, legal, isso é um exemplo muito legal, acho que a Ariane pegou um ponto que é muito legal da gente falar. Quando a Faísca explode pela primeira vez, o pai dela fala para ela, olha, respira e conecta. Então, todas as vezes, ele fala, todas as vezes que você sentir que isso tá te inundando, respira e conecta. O que ela faz? A primeiro momento, ela faz e dá certo. Fala, nossa, consegui voltar aqui, consegui. Só que com o tempo, mesmo ela, respira e conecta, respira e conecta, respira e conecta, ela tenta repetir isso e isso não funciona mais, isso leva ela a ter que encontrar outras formas de lidar com aquilo. E por quê? Porque o respira e conecta já não tá mais funcionando. Então, por exemplo, ela sai correndo, ela fala, não, tipo, não tá funcionando, eu preciso achar um outro jeito. Ela sai correndo para tentar encontrar outra maneira de lidar com aquilo. Então, aquilo que se tornou disfuncional, né, porque foi repetitivo e já não estava mais, de algum modo, resolvendo aquela necessidade, ela precisou se atualizar e buscar uma outra forma de lidar com aquilo. Que, ok, ela foi tentar de diversas formas encontrar um jeito que para ela funcionasse de algum modo. Então, isso, Ariane, que você colocou, é bem a concepção que a gente tem mesmo. Se tornou disfuncional porque ela repetiu e não funcionava mais, né? Não dava mais conta daquilo. Então, ela precisou, de algum modo, buscar outras formas de lidar com aquilo, tá? Então,
sim, se a gente for pensar, né, nessa repetição desse respira e conecta, que veio muito mais do pai dela, né, que funcionou a um primeiro momento, mas depois ela precisou encontrar o seu próprio modo, né, de tentar aí lidar com aquilo que estava acontecendo. Então, gente, seguindo, né, aqui na questão do ajustamento, e agora já puxando o ganchinho para a gente falar de polaridade, a Cardella ela vai trazer que a própria ideia de ajustamento criativo é uma polaridade. E eu acho isso uma visão muito interessante, assim, porque se a gente for pensar nas palavras separadas, né, quando a gente fala de ajustamento, nossa, eu vou me ajustar. Qual a ideia? Nossa, eu vou me conformar, eu vou me manter aqui, eu vou ceder, eu vou... Aí a gente fala, nossa, mas isso é bom? E aí ela vai falar assim, olha, ajustamento sem criatividade é adaptação excessiva. Então, se a gente se ajusta sem questionar, a gente só se acomoda, né? A gente só repete, a gente só cristaliza. Assim como se a criatividade sem o ajustamento, sem ponderar sobre aquilo que existe, também pode ser ruim. Porque aí a gente desconecta da realidade, das possibilidades reais, e a gente, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu estou criando algo novo aqui. E ela vai falar que não, que na verdade o ajuste e a criatividade andam juntos, né? Que o ajuste precisa da criatividade, e a criatividade também precisa do ajuste para que a gente consiga lidar com as coisas. Então, a Cardella traz que um não pode existir sem o outro. Então, em Gestalt terapia, a gente entende que uma parte é dada, tá aí, né? Então, por exemplo, as coisas acontecem na nossa vida, né? Tem coisas que estão dadas. Só que parte disso é criado também, parte disso tem algo nosso, de como a gente vai lidar com aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, quando eu estou trabalhando com os meus alunos o conceito de liberdade, né, no existencialismo, eu sempre pergunto o que eles acham que é liberdade, né? Eles falam, liberdade é poder fazer o que quer, na hora que quer e tal, então a gente não é livre. E aí eu trago muito para eles, liberdade para nós é visto como fazer escolhas. E a gente faz escolhas o tempo todo, dentro de um campo de possibilidades que está ali. Então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer na hora que quer, mas avaliando as possibilidades que a gente tem, a gente escolhe como a gente vai lidar com aquilo diante daquilo que é possível. Então, na Gestalt terapia, a gente vai entender que se adaptar criativamente, né, que se ajustar criativamente, é justamente essa ideia de que a gente cria, né, a gente busca formas novas de agir, mas ponderando também aquilo que a gente já tem de repertório. Então, a gente une essas duas coisas, né? Então, a ideia não é tipo, eu vou só criar, ou a ideia é, eu vou só me ajustar. Não, a criatividade se ajusta, o ajustamento cria. Então, são polaridades que se interrelacionam e vão compor aí a totalidade daquilo que a gente é. Então, entrando um pouco mais a fundo no conceito de polaridade, para depois a gente olhar um pouquinho disso no filme especificamente, quando a gente fala de polaridade, a gente vai falar dessa diferenciação de opostos, né? A gente tende a olhar isso muito mais dentro da mesma pessoa, tá? Depois eu vou trazer um pouquinho o Goethe e a Faísca como essa contraponto de polaridade, mas a gente tende a olhar isso numa mesma pessoa, tá? E aí, é um convite também para a gente olhar para nós mesmos, para a gente entender o conceito. Então, polaridade vai ser aí a presença simultânea, coexistente, ao mesmo tempo, de aspectos que a gente tem como opostos, né? Mas que são parte de nós. E, às vezes, eu dou um exemplo assim para os meus alunos. A Ana pode ser uma professora super bacana, super legal, super parceira, mas a Ana também é a professora que muitas vezes vai dizer não. A Ana muitas vezes também vai ser a professora que vai precisar colocar limite. E isso faz parte de quem é a Ana enquanto professora. Então, a Ana não é só a professora legal, parceira e próxima. A Ana também é a professora que diz não. A Ana também é a professora que fala, pessoal, até aqui eu consigo manejar com vocês. Até aqui, talvez a gente precise olhar para isso de um outro modo. E tudo isso é parte do que eu sou enquanto professora. Então, a gente é ensinado, né, muitas vezes desde quando a gente nasce, que alguns aspectos são de valor
e outros aspectos devem ser mudados. Então, geralmente, a sociedade valoriza o quê? A pessoa forte, mas não a fragilidade. Só que a gente, em alguns momentos, é força. Em alguns momentos, a gente é fragilidade. Às vezes, a sociedade valoriza a razão, né? Ah, você tem que pensar racionalmente sobre isso. Mas a gente também sente. A gente também é emoção. Então, essas coisas, elas coexistem dentro de nós. Em alguns momentos, a gente é medo. Em outros momentos, a gente é coragem. Para algumas situações, a gente tem medo. Para outras situações, a gente tem coragem. E tudo isso coexiste dentro de nós. Mas a gente é ensinado a, não, você tem que ser a pessoa que é pacífica. Tá, mas em alguns momentos, você ser um pouco mais incisiva é importante para se preservar. Para que você não só se submeta, para que você não só diga sim para tudo, para que você não, né, exceda os seus limites o tempo todo. Então, a gente, na Gestalt terapia, vai buscar integrar essas partes de nós, mais do que um lado é bom, então a gente tem que se manter assim, e tudo que é visto como ruim, a gente tem que ser descartado. Até porque a gente não tem essa ideia do bom e do ruim concreto, né? A gente vai ter a ideia de que, em alguns momentos, agir assim faz sentido, em outros momentos, talvez não. Então, a gente tem que avaliar dentro deste momento. Faz sentido que eu coloque esse limite? Ou, neste momento, faz sentido que eu ceda, sem que isso me prejudique? Eu falo isso muito quando eu estou falando de relações, né? Relações são concessões e colocações o tempo todo, né? Então, quando a gente está falando de um casal, se ninguém cede em nenhum momento, a gente vai ter um distanciamento. Mas se em alguns momentos a gente, nossa, nesse momento é importante que isso aconteça dessa forma, mas nesse momento eu posso ceder, né? Para que esse outro consiga realizar isso dessa forma. Então, a gente vai entender na Gestalt terapia que a nossa ideia de um funcionamento saudável é a integração desses polos, e não a separação desses polos e extinção de um dos lados. Então, quanto mais integrada essas partes de nós estiver, mais saudável aquele contato vai ser, aquela existência vai ser. Quanto mais a gente ignora um dos lados ou tende a destruir um dos lados, mais conflito a gente tende a ter, menos fluidez e menos autenticidade. Por quê? Porque a gente está tentando funcionar de um jeito só. E aí perde a natureza criativa de todo mundo. Então, aqui vendo o comentário da Débora, né? Reassistindo o filme, percebi isso. Às vezes sou explosiva como a Faísca, mas também sou sensível como o Godo. Exato. Então, em alguns momentos a gente é mais racional. Em outros momentos a gente é mais sensível. Em alguns momentos a gente vai, nossa, eu sei o que eu vou fazer. Nossa, em outros momentos não, eu preciso parar e pensar um pouco mais, porque nesse momento eu não sei como agir. Em alguns momentos eu vou acertar, em outros momentos eu vou errar. Então, isso faz parte de quem nós somos enquanto seres completos. E muitas vezes a gente é ensinado de que não. Uma pessoa de valor é a pessoa que age de uma determinada forma. Débora? Eu tive uma supervisora que ela até dava o exemplo que, tipo assim, ah, você não vai de terno para uma praia, você não vai de roupa de banho para um casamento. Você tem que ver o que a situação pede. Então, Exato. essa questão das emoções é muito nesse sentido, não é? É bem o que você falou, não é que existe um certo e errado, a gente tem que olhar para a situação e ver o que a situação pede, qual que é a roupa adequada para a situação que a gente está presente. Então, por isso a gente precisa avaliar. Exato. Muito bom exemplo, né? Porque é isso, a gente está o tempo todo dentro das situações avaliando aquilo que faz sentido para a experiência. E quando a gente perde nessa avaliação do que faz sentido para a experiência, a gente tende a agir de uma maneira menos autêntica, né? Tentando reproduzir um padrão. Então, expandindo aí, né, um pouco desse olhar, no filme, se a gente for ver, se a gente juntar, né, a relação faísca e gota ali para resolver uma situação, a gente tem uma polaridade integrada. Por quê? Porque ambos usam, né, os lados de si para, de algum modo, resolver aquilo que é necessário. Mas como a gente fala de polaridade muito mais enxergando dentro de uma pessoa, eu decidi trazer a polaridade dentro da faísca, né, para a gente conseguir visualizar isso de uma forma mais simples, talvez.
Então, a faísca, inicialmente, ela tende a valorizar um polo só dela. Então, algumas características dela são importantes e as outras, não. Isso aqui tem que sair, isso aqui tem que ser extinto, isso daqui não cabe. Então, ela tende a se comportar de um jeito mais rígido, a ter uma ideia de que ela não pode mudar, de que ela não pode ser fraca. Então, ela fala muito sobre, eu não posso decepcionar meus pais, né? Eu não posso abrir mão da loja. Quando ela vai até no jantar lá na casa do Gota, que a mãe do Gota fala, nossa, você tem essa habilidade, né? Olha, talvez você possa... E ela fica muito brava com o Gota quando ela sai de lá, porque ela fala assim, Gota, eu não posso fazer isso, eu não posso sair disso, eu tenho já um destino traçado, eu tenho um jeito, até o controle, né, como a Ariane estava falando, assim, eu tenho que controlar esse jeito meu de ser, porque eu tenho que ser calma o tempo todo, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser forte. Só que a Faísca também é fraca em alguns momentos, ela também carrega um peso em alguns momentos, ela também sente as coisas, e tudo isso também é parte de quem ela é. Quanto mais ela tentou ignorar isso, mais ela sofreu. E quanto mais ela aceitou que aquilo era parte dela e que ela poderia usar aquilo como um recurso para lidar com as coisas, mais saudável foi ficando o contato dela. Então, mais ela conseguiu se abrir para as experiências, mais ela conseguiu ponderar que existiam outras possibilidades, mais ela conseguiu experimentar coisas novas. Então, houve uma abertura dela para as experiências, tanto que ela falava, olha, eu nunca chorei, aí o que a Débora colocou, eu nunca chorei. E aí, em um momento que ela tá lá, ela chora também, porque tudo isso é parte dela. Então, quando a Faísca ela começa a integrar essas partes dela e não vê como algo puramente ameaçador, ela começa, dentro das experiências dela, funcionar mais criativamente. Ela consegue, dentro das experiências dela, realizar sonhos, ela consegue, dentro das experiências dela, reformular projeto de vida, ela consegue, dentro das experiências dela, se aproximar na medida que não lese ela e se distanciar quando aquilo é necessário. Então, quando a gente fala que ela está focada em um polo só, a gente está falando em uma polaridade desintegrada, né, onde só algumas características têm valor. E com a nossa ideia em Gestalt terapia, que a gente consiga integrar tudo isso. Então, quando a gente integra tudo isso, ela consegue, né, ter experiências mais funcionais, digamos assim. Então, agora eu vou entrar um pouquinho em teoria e filme para a gente caminhar para o fechamento, tá? Para a gente poder abrir para a discussão e para as percepções de vocês. Então, eu já trouxe alguns exemplos do filme, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais, trazendo a conexão entre esses conceitos. Pensando, né, num desfecho aí do filme, de um ajustamento, então partindo de um ajustamento disfuncional para um ajustamento funcional, o que a gente vai ter? Inicialmente, a Faísca repetia padrões, né, só repetia padrões. Tinha um jeito certo de ser, de pensar, então ela não se atualizava dentro disso. Mas com o tempo, no contato com Gota, ela passou a se perceber melhor, né, a reconhecer que ela tinha medos, que ela tinha alguns posicionamentos que poderiam ser diferentes da família dela, que ela tinha conhecimentos que veio dessa família, mas ela passou a ousar novas experiências, novas formas de ser. E o que é importante, para a gente não entender também que tudo que a gente aprendeu é descartável. Ela não descartou tudo que ela aprendeu, mas ela aprendeu que ela poderia, a cada situação, ponderar se aquilo que ela aprendeu daquela forma fazia sentido naquela experiência ou se ela podia, naquela experiência, ter um novo posicionamento, ter uma nova forma de fazer, ter uma nova forma de agir ali. Então, ela avaliava um pouco melhor, se percebendo um pouco melhor daquilo que fazia sentido para cada situação. Então, se de início ela dizia que os elementos não poderiam se misturar, né, a nenhum custo, não tinha possibilidade, ao longo do processo do filme, ela foi aceitando experimentar. Então, isso ajudou ela o quê? A ter a realização do sonho dela de ver a flor, por exemplo. Então, ela tinha, né, a vontade de ver a flor que ficava em um determinado lugar, e a primeira experiência dela foi absurdamente negativa. Não, você não vai entrar aqui, você não pode entrar aqui.
né? Então ela guardou isso lá da infância. Nossa, esse é um sonho que eu nunca vou realizar, porque quando eu fui realizar não me era possível. Só que à medida que ela cresce, outras formas de tentar realizar aquele sonho se apresentam. E nesse momento, em um determinado momento do filme, ela abraça essa possibilidade e ela entra na bolha de ar, né, que é de um outro elemento, inclusive, e ela viu a flor que ela sonhava. Então, em um outro momento, ela não conseguiu realizar de fato aquilo. E de início ela generalizou, nossa, então eu nunca vou realizar isso. Mas no decorrer do filme ela fala, tá, mas o cenário já não é mais o mesmo. A possibilidade que eu tinha antes, agora eu tenho outra possibilidade de olhar para isso. E ela vai e ela vive essa experiência. Mas para isso, ela precisou se flexibilizar. Para isso, ela precisou, né, de algum modo, abrir mão daquele padrão que ela tinha para tentar. Um outro momento em que isso acontece no filme, ela foi para um jantar numa casa de água, uma família de água. Só que lembra, a água é altamente ameaçador dentro de tudo que ela construiu enquanto história. Mas ela foi fazendo adaptações, então ela precisava atravessar a piscina para chegar até a mesa. Você fala, né, ela não vai entrar na água, porque ela vai se desfazer ali. Tá, então de que outra forma ela poderia chegar até a mesa? E eles colocam um tapete, né, de ferro para que ela, em cima da boia, sofá boia, sei lá, para que ela consiga estar lá. E ela vai, ela ousa, ela fala, nossa, eu posso tentar, porque agora já não é tão ameaçador, porque agora eu já encontrei um jeito de tentar fazer isso funcionar. E o próprio romance dela com Gota, né, se a gente for pensar, algo que era impensável, algo que era proibido. Então, ela tem até a promessa, né, que a mãe dela joga na cara dela, a promessa que você fez para sua avó é que você casaria e com alguém de fogo. E ela vai lá e ela se permite, tá, mas tem uma outra pessoa que eu gosto aqui. E será que eu não posso encontrar formas de me aproximar sem me desfazer? E ela faz esse ajustamento. Então, ela parte de um ajustamento disfuncional para um ajustamento funcional. Partindo aí da ideia, né, agora de integrar a polaridade, para a gente ir seguindo esse conceito. Inicialmente, o que ela acreditava? Que tinha um jeito só certo de funcionar. Então, que o certo era priorizar o sonho do pai dela, porque olha tudo que o pai dela passou para levar eles até ali. Então, que ela deveria assumir os sonhos do pai dela, que ela não deveria desapontar, que ela deveria se relacionar apenas com alguém de fogo, que só tinha um jeito certo de ser. No decorrer do filme, o que acontece? Ela vai mudando esse pensamento. Então, ela entende que ela não precisa escolher entre o amor e honrar os pais, que essas coisas elas podem coexistir. Que ela pode viver o amor ao mesmo tempo em que ela honra os pais dela, mas não daquele jeito, pensado de outra forma. Então, por exemplo, exemplos disso no filme, né? Ela decide seguir o próprio sonho dela, de carreira. Então, ao longo do filme, ela percebe, nossa, não é a loja que eu quero, não é assumir esse lugar que eu quero explorar o vidro, que é algo que eu gosto, que é algo que me faz sentido, que é algo que me faz sentir viva. Só que ela, lembra, ela nasce já com o legado de que ela ia ficar na loja. Em algum momento ela fala, nossa, eu não posso abrir mão da loja. Mas com o tempo ela fala, não, eu posso viver o meu sonho e ao mesmo tempo honrar os meus pais, né? Então, ela vai para o estágio dela, né, com o vidro, sem perder a conexão com a família dela, né? Então, ela se mantém próximo da família dela, honrando a família dela, mas também vivendo o seu próprio sonho. Ela ama alguém de água. E dentro desse amar alguém de água, ela precisa fazer ajustes e integrar isso para fazer esse amor dar certo, sem ela se destruir, sem ele se destruir. Então, eles encontram uma nova forma de funcionar que faz sentido para aquela relação. E que talvez não vai fazer sentido para as outras relações, porque aquilo é um ajustamento criativo dentro daquela relação que integra esses opostos, né? E, obviamente, a questão da razão e da emoção, né? Se antes ela era só razão, ela tinha que ser só forte, que ela tinha só que acertar, que ela tinha só, né, de algum modo, usar o repertório que ela tinha, com o decorrer do processo ela entende que não, em alguns momentos ela vai ser forte, em alguns momentos ela vai ser vulnerável,
Em alguns momentos ela vai acertar, em outros momentos ela vai errar, e tudo isso faz parte da experiência que é viver, né? E eu acho que a gente faz isso o tempo todo, né? Em alguns momentos a gente é de um jeito, em outros momentos a gente é de um jeito, de acordo com os recursos que a gente tem também para lidar naquele momento com aquelas situações. Então, para fechar, gente, e a gente abrir aí para discussão, eu gosto muito da parte que a Cardella fala, né, no livro 2 da coleção. Ela fala que ajustar-se criativamente é viver a vida como um fluxo, né? Então, uma coisa que está sempre em movimento, na interação com os outros, nos acontecimentos, onde a gente vai se apropriando e criando recursos, assumindo responsabilidades e, obviamente, se tornando responsável pelo nosso próprio projeto de vida, né? Então, ajustar-se criativamente não deve ser entendido como eu vou dispensar tudo que eu aprendi, mas é como eu posso, dentro daquilo que eu aprendi, ajustar e criar novas formas de ser, usando tanto a bagagem que eu tenho, quanto o que se apresenta de novo nas situações, né? Então, envolve um reposicionamento daquilo que é tradicional, tá? Então, a ideia não é, tipo, nossa, aquilo, se eu agir desse jeito, na outra situação, eu tenho necessariamente que ser completamente diferente. Não. Eu só tenho que olhar para a situação e avaliar se faz sentido agir daquela forma ainda, ou se talvez eu precise buscar outras formas de lidar com aquilo. Então, para integrar as polaridades, né, que existem em nós, a gente precisa compreender que somos seres totais, que somos seres completos, né, e que a cada momento a gente vai funcionar aí de um jeito diferente, tendo todas as nossas características como algo importante. Eu falo isso muito quando a gente aborda o conceito de emoções, né? A gente fala, nossa, a raiva é vista como ruim, mas todas as nossas emoções são protetivas de algum modo, né? Elas vêm para nos proteger de algum modo. E muitas vezes a gente fala, nossa, não pode ser assim. Mas às vezes é justamente momentos que a gente entende, ou ações que a gente entende como negativas, que vão ajudar a gente a mudar as questões das nossas vidas, que vão ajudar a gente a encontrar outras formas de agir, outras formas de ser, outras formas de lidar com situações que muitas vezes, do jeito que a gente está fazendo, não tem mais funcionado. Então, nesse processo, né, o que é importante destacar também, e aí eu vou fazer um adendo para o Gota, é que o Gota foi uma presença acolhedora, é que o Gota foi uma presença empática, é que o Gota foi um facilitador de um processo de crescimento da faísca. E esse é o nosso papel, muitas vezes, enquanto psicólogo, né? Tanto um psicólogo clínico, lá dentro da nossa clínica, quanto um psicólogo em outros contextos. Qual é o nosso papel? Nosso papel é fazer essa pessoa funcionar de um jeito específico? Nosso papel é modelar ela para ela funcionar de um jeito? Não. Nosso papel é ajudar ela a olhar para o que ela está vivendo, para as possibilidades que ela tem, para os padrões que ela repete, para aquilo que está funcionando e para aquilo que deixou de funcionar, para que, avaliando isso, ela possa encontrar outras formas de ser e outras formas de experimentar-se no mundo, tá? Então, essa é a nossa ideia, de que a gente trabalhe integrando as polaridades e de que a gente facilite ajustamentos criativos funcionais, né? Então, ajustamentos que permitam essa pessoa estar, de fato, em contato consigo mesmo, com o outro e com as necessidades que surgem na relação ambiente e organismo. Gente, fica alguma dúvida? Acho que, né, a ideia que eu tinha para trazer de ajustamento e polaridade era um pouco essa. Tem alguma dúvida do filme ou tem alguma dúvida, né, tipo, da vida? Vocês queiram saber, compartilhar, entender mais? Fiquem à vontade. Eu não tenho dúvida, mas queria fazer alguns comentários. Você falando algumas coisas, eu fui percebendo algumas coisas que eu não tinha, tipo, me dado conta no filme, mas, tipo, os momentos que a faísca explodia sempre tinha a ver com a loja. Então, ela explodia com o cliente. Uhum. Até no momento que ela explodiu com o Gota, foi porque ela se deu conta de que ela não queria estar na loja. Sim. Então, tipo, de como que esse ajustamento que estava sendo disfuncional chegou nesse entendimento de isso não está dando certo para mim. Então, acho que essas explosões foram necessárias para ela chegar nesse Uhum. entendimento do que fazia sentido para ela.
né? Uhum. E o que é legal, e aí não sei se, né, vocês repararam, o Gota fala para ela, o que que a sua explosão, né, a sua perda de cabeça tá tentando te dizer, né? E de início ela não percebe que aquilo pode ter a ver com uma situação que está sendo insatisfatória para ela. Por quê? Porque ela tá tão acostumada a fazer aquilo daquele jeito que ela não percebe. Então, qual é o convite do Gota? Que é o convite que talvez a gente faria em psicoterapia. Olha para isso que você está sentindo. O que está acontecendo quando você pensa sobre esse estar na loja, esse dever que você tem que cumprir, como que você se sente quando você se depara com esse dever. E aí, muitas vezes, é no físico, essa pessoa vai olhar, nossa, eu me sinto mal, me traz um desconforto, me traz um peso, me traz... E na Gestalt terapia a gente entrega muito, né, essa sensação do corpo, né, que o meu corpo também, né, presente nessa situação, sente. Então, é importante também trazer isso. Então, eu acho que é legal também quando fala dessas explosões, né, o quanto que o corpo também está ali integrado dentro dessa experiência que muitas vezes a gente não percebe, né, ou a gente não dá valor. E aí, nesse ponto, né, até fiquei pensando um pouco naquele. Não lembro certinho a citação do Jorge Ponciano, mas ele tem aquele livro, né, O Ciclo do Contato, que ele vai falando como esse contato com o diferente que possibilita a criatividade, que possibilita algo novo, porque ela nessa convivência ali com a família, que era um padrão enrijecido, ela não chega nesse entendimento, mas quando ela começa a entrar em contato com uma pessoa nova, só essa relação já foi transformadora, né? Então, acho que é interessante isso, o contato ele possibilita essa criatividade. Sim, eu acho que eu vou até pegar uma parte do livro do Zinker aqui, que eu acho legal, que ele fala justamente quando ele está falando de polaridade, e ele fala, né, a mim parece que o sine qua non de conhecimento, felicidade e existência do homem pode ser encontrado na ideia de reconciliação das diferenças. Então, o que basicamente essa frase quer dizer, né, que é, é reconciliando as diferenças que a gente encontra a condição de conhecer algo, de ser feliz e de, obviamente, existir no mundo, que a gente está sempre integrando, né, obviamente, essas diferenças. Então, quando a gente fala de polaridade, a gente está falando justamente de como que tudo isso que eu sou, né, me ajuda a viver as minhas experiências, né, como que eu posso me reconstruir continuamente, né, de algum modo. A Ariane colocou aqui, ela começa a se abrir para novas possibilidades, algo que ela achava que não era possível. Exato. E esse é o nosso processo, né, enquanto Gestalt terapeutas, ajudar as pessoas a enxergarem novas possibilidades e não viver somente dentro de uma ideia fechada de não dá, não tem jeito, eu tenho que, eu devo, né, e começar a partir para o que eu quero, né, o que eu posso fazer com isso. Acho que é bem essa ideia. O que mais, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Se não, Débora, eu já passo para você. Ah, só referências, tá? O capítulo 6, né, do livro 2 da coleção vai falar muito sobre isso. Vocês vão ver que eu tirei até algumas partes do texto da Cardella de lá. Tem algumas partes que eu também tirei do Gestalt Terapia, mas esse não é um livro que eu indico para começo. Porque, assim, eu particularmente, tá, pode ser que a experiência de vocês seja muito diferente, mas eu acho que ele tem uma leitura mais densa, né? Então, eu falo para os meus alunos, gente, vamos começar, né, de conceitos de livros, né, com uma linguagem um pouco mais básica, mais didática, porque esse livro, ele traz mesmo, né, a forma de escrever dele, né, mais formal, mais com... Tipo assim, eu particularmente, jogo mais difícil, né? Mas, assim, nada impede também de vocês experimentarem e verem se funciona para vocês, porque pode funcionar de início para vocês também. Se quiser parar o compartilhamento, mas
enfim, esse é o momento agora para a gente abrir para discussão, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, seja dos conceitos, seja do filme, né? Então, vocês ficam à vontade. Mas eu queria comentar de duas partes que eu acho muito bonita, assim, do filme, que eu acho que vale dessa discussão que a gente está tendo hoje. Você focou um pouco mais, né, nesses ajustamentos da Faísca, mas teve dois ajustamentos no filme de outros personagens que eu achei muito bonito. Um, assim, o Faísca, ele é totalmente fluido, né? Então, ele é totalmente criativo. Em todas as situações, a gente percebe que ele tem mais facilidade, né, do que a Faísca nesse ponto. Mas uma cena que eu acho muito bonita é quando a mãe, né, que faz aquela leitura para saber se aquele casal realmente vai dar certo ou não, né? E aí ela vai e desafia os dois. E aí, como é que eu vou ler se vai dar certo ou não, se eu preciso do fogo? E só onde vocês é fogo, não tem como. E aí ele vai e se adapta, e aí mostra que tem como ali o elemento da água também gerar o fogo, né? Então, achei muito interessante isso, como ele se ajustou criativamente nessa situação. E uma outra situação que eu acho muito bonita também é em relação ao pai da Faísca. Então, assim, meu olhar revendo o filme foi um pouco diferente, assim, talvez da primeira vez que eu assisti, né? Apesar da família ter mais ajustamentos disfuncionais, né, repetindo ali muito as coisas, o pai, ele carrega muito a vivência que ele viveu com o pai dele, né? De, nossa, o meu pai, ele não aprovou a minha escolha, eu tive que me desenvolver sozinho aqui numa cidade desconhecida, onde a gente não é valorizado. Então, de alguma forma, ele queria poupar a Faísca desse sofrimento, talvez. Né? Tipo assim, já vou dar uma estrutura para ela aqui, dela poder dar continuidade, dela poder continuar aqui, mas a Faísca foi descobrindo que não era, ela não queria isso, né? Então, o pai, ele percebe isso e ele acolhe essa escolha da filha. Então, aquele final, né, de quando ela vai para o estágio dela, né, para poder trabalhar com vidro, e ela faz ali aquela homenagem e ele responde com a homenagem, eu acho muito linda, tipo assim, eu aprovo o seu caminho. Meu pai, ele não aprovou a minha decisão, mas eu aprovo a sua decisão. Então, também eu vejo como um ajustamento criativo dele não reproduzir aquele padrão, mas ele fazer diferente, né, com a filha. E o que eu acho legal, Débora, pegando justamente isso que você traz, é que o ajustamento do Gota permitiu com que a mãe também fizesse novos ajustamentos. Então, muitas vezes, o que a gente fala, eu falo muito para os meus alunos quando eles estão na clínica, né? Às vezes, gente, quando os nossos pacientes mudam o modo de funcionar, isso também muda as relações deles. Isso também tem impacto nas relações deles, porque o nosso modo de funcionar também afeta o outro, assim como a gente é afetado pelo outro o tempo todo. Então, muitas vezes, se a gente funciona mais criativamente, isso muitas vezes leva o outro também a funcionar criativamente, para se ajustar de uma outra forma a uma nova configuração que está se formando ali. Então, quando a gente olha para a mãe da Faísca e para o pai da Faísca, eles fazem novos ajustamentos também a partir dos ajustamentos que a Faísca faz, novos, e dos ajustamentos que o Gota também faz novo. Então, acho que essa é o grande primor, né, talvez, da nossa abordagem, que é essa questão do contato, né, da relação. Então, por que a gente olha tanto para a relação? Porque é na relação que a gente constrói, que a gente muda, que a gente cria, e isso é importante para o nosso crescimento, né? Então, muitas vezes, o ajustamento de uma outra pessoa também me convida a me ajustar de uma forma diferente. E às vezes eu abraço, mas às vezes eu rejeito também esse ajustamento. Acho que o pessoal está contemplado, todo mundo está sem dúvidas hoje. A Carila falou aqui que foi muito bom para ela, foi incrível, explanou super bem. A Ariane precisou sair. Alguém mais gostaria de falar? Pessoal, podem ligar o microfone se quiserem falar, ou podem comentar aqui no chat também, se para vocês forem melhor.
Maravilha, só comentários positivos aqui. Acho que está todo mundo muito contemplado. Então, antes da gente encerrar, Ana, você quer falar mais alguma coisa antes de finalizar? Acho que só agradecer, né, o pessoal, a presença nessa sexta tão cedinho, né, meus alunos aí, se fazendo presentes também. Então, obrigada, Débora, pelo convite, pessoal, pela troca, né, e que a gente possa aí, de algum modo, continuar se apropriando dos conceitos da Gestalt terapia. Me coloco aberta aí, se alguém quiser conversar depois sobre, ou tirar dúvidas sobre alguma outra coisa, me mantenho à disposição. Perfeito. Obrigada, Ana, pelo convite. Foi maravilhoso, né? Eu sempre gosto dessas trocas, que eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, foi muito bom. Acho que eu vou ver esse filme novamente com outros olhos, né? Com tudo que a gente foi falando aqui. Antes da gente encerrar, vou só aqui parar a gravação. A gente poderia tirar uma fotinha antes de eu também avisar para vocês do próximo encontro? Quem puder.